Bom dia, Melo. Tudo bem? Tá com o microfone fechado, Melo. Bom dia, Ivan. Bom dia, comunidade Fórum. Não gostaria que fosse esse o Fórum Mídias de hoje, 22 de dezembro de 2025, mas eles conseguiram. O Brasil vai passar o Natal com a família Bolsonaro. Vamos passar o Natal com a família Bolsonaro e é disso que trata o Fórum Mídias de hoje. Eles conseguiram. Por que conseguiram isso? Aqui está o Steve Bannon e a sua estratégia. Qual é a estratégia do Steve Bannon, que ele mesmo resume aqui? Não é? Encha a área de merda. É o guia de influência do Steve Bannon. O que você deve fazer? Jogar muita em cima da mídia, falar vários assuntos ao mesmo tempo, com ataques a tudo, encher o ambiente de sujeira, de fake news, de confusão. E isso a família Bolsonaro vem fazendo sempre, mesmo com o pai preso, numa sala confortável, ainda mais levando-se em conta que 200 mil brasileiros estão presos sem nem terem julgamento ainda. E o Bolsonaro está numa sala com ar-condicionado, atendimento médico 24 horas por dia. E eles continuam nas redes de mimimi, chororô, meu pai. O Flávio Bolsonaro chegou ao absurdo de dizer que o pai dele estava trancado. Ele queria que o preso tivesse como. Mas eles fazem isso por causa da estratégia do Bannon. Encha de merda a audiência, o ouvido das pessoas. E qual é essa estratégia do Bannon? Sociedades livres não dependem apenas de mercados livres para bens e serviços, elas dependem de mercados livres e funcionais para informação. A democracia liberal pressupõe que, com acesso a fatos precisos, pontos de vista diversos e debate aberto, a verdade prevalecerá. Mas o que acontece quando esse mercado de informação falha? Quando a atenção e não a precisão se torna a moeda corrente, ou seja, eles querem a atenção pública, quando a visibilidade substitui a credibilidade. Esta é a crise que enfrentamos agora, um colapso no mercado da verdade, ou na nossa aproximação dela. E regimes autoritários estão se aproveitando disso. Líderes como Trump, Viktor Orbán, Erdogan e Modi descobriram uma versão século XXI da censura, não banindo as ideias, mas inundando o sistema com ruído, com sujeira, com fake news, com desinformação. Em resumo, com merda, como diz o Bannon, inundem com merda. Em vez de suprimir a dissidência, eles a sobrecarregam, explorando nossa psicologia e transformando plataformas digitais em motores de confusão. A ascensão de Trump ao poder em 2016 não se baseou na persuasão tradicional, mas sim em uma compreensão intuitiva da economia da atenção digital. Sua infame estratégia de inundar a área com merda, para citar seu ex-conselheiro Bannon, equivalia a uma guerra da informação. Agora, os efeitos vão muito além de Trump. Na Índia, o governo Modi pressiona as plataformas de tecnologia para suprimir a dissidência e impulsionar narrativas nacionalistas. Aí vai falando das estratégias em vários lugares. Aqui no Brasil, é a família Bolsonaro o tempo inteiro na mídia, com uma versão alternativa da realidade, né? Essas táticas funcionam porque exploram a forma como os humanos processam informações. Não avaliamos racionalmente cada fato, recorremos a atalhos, reputação, emoção e consenso social, por exemplo.
né? Quem diz, como foi dito, em que ocasião. Mas as plataformas como Twitter, né? Ainda chamam o X de Twitter para desespero do Musk, né? As plataformas como o X, YouTube, Facebook, impulsionadas por algoritmos de engajamento, exploram esses atalhos. Elas priorizam conteúdo que desperta raiva e medo. Quanto mais carregado de emoção, mais visível ele se torna. Nesse contexto, a verdade pode se tornar apenas mais um sinal perdido no ruído. Em um mercado funcional, produtos ruins fracassam, mas a economia da atenção digital não recompensa a confiabilidade, ela recompensa a viralidade, isso que está viralizando, os influencers. Essa estrutura de incentivos perversa permite que a desinformação prospere. As plataformas tecnológicas, aqui o articulista bota intencionalmente ou não, é claro que intencionalmente, né? Tornaram-se infraestrutura de influência, usadas por figuras poderosas para contornar os guardiões tradicionais. O resultado é um ecossistema epistêmico fragmentado. Se todos vivem em uma bolha de informação personalizada, não há uma base comum para o debate público. As pessoas se sentem sobrecarregadas e cínicas. O engajamento eleitoral cai, a polarização aumenta e demagogos preenchem o vácuo com narrativas simplistas e bodes expiatórios. Aí, agora, em cima disso tudo, o que acontece? Moraes autoriza a entrevista de Bolsonaro. E lá vem mimimi e fake news de novo. Isso aqui eu escrevi na revista Fórum. Eles tanto pressionam, que é uma ditadura, que as pessoas acabam fazendo concessões. Não, deixa ele falar. Mas tinha que deixar ele falar, dar uma entrevista no dia 23, antevéspera de Natal, quando a família está em casa. Vai deixar o Bolsonaro falar na antevéspera de Natal para ocupar. Aí ele fala, está certo que tem as limitações do que ele pode ou não falar, mas aquilo dali não importa, porque ele também não vai poder postar o que ele falou nas redes. Mas ele vai dar uma entrevista ao Metrópolis, que é do senador Luiz Estevão, aquele que foi condenado por corrupção de 500 milhões lá no Tribunal de São Paulo, que até outro dia estava na Papuda, que, aliás, hoje em dia ainda cumpre pena, porque dentro da Papuda cometeu ilegalidade. Ele é dono do Metrópolis. E o Metrópolis é contra o governo Lula, vem fazendo campanha, manchete com o filho do Lula, com o irmão do Lula, Ferraris do irmão do Lula, é uma loucura. Aí, então, o Metrópolis e mais as redes bolsonaristas vão aproveitar a entrevista do Bolsonaro do dia 23 e vão inundar as redes com mensagens do Bolsonaro perseguido, doente, não sei o quê, e etc, e etc. Demorou, mas aconteceu. Isso é a minha matéria lá na Fórum. Desde julho passado, Bolsonaro não dava uma declaração pública, pois foi colocado em prisão domiciliar sem acesso nem às redes e agora já responde pelos crimes cometidos na cela da Polícia Federal. Vai ficar mais difícil agora continuarem chamando Alexandre de Moraes de ditador. Mas isso significa que vão parar? Não. Vão continuar chamando, porque o objetivo deles é inundar de merda. É inundar de merda. Então, a entrevista vai ser dia 23 no Metrópolis, terá duração máxima de 1 hora, e foi o Bolsonaro que selecionou, havia outros veículos interessados na entrevista. Mas aí você fala, que beleza, né? O Bolsonaro conseguiu entrevista. A família Bolsonaro ficou feliz com isso, não é? Que você imagina? Michele e advogados são contra a entrevista de Bolsonaro, autorizada por Alexandre de Moraes. Lembre-se de inundar de merda, lembrem-se. É aí, ó. Em mais um racha na família, Flávio Bolsonaro quer que o pai dê a entrevista, enquanto Michele não quer.
Assim que a decisão de Moraes foi divulgada, isso aqui é a matéria da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, defensores de Bolsonaro se manifestaram de forma contrária e conversaram sobre o assunto com o Michele. Os advogados enxergam riscos na entrevista, porque, em primeiro lugar, Bolsonaro, preso, pode falar algo que deponha contra ele próprio, afastando a possibilidade de um relaxamento em seu regime prisional. Lembre-se que os advogados pediram cirurgia e prisão domiciliar humanitária, vem batendo nessa tecla. Moraes poderia entender também, durante a entrevista, que a situação de saúde do ex-presidente não é tão crítica. Ou seja, eles têm medo, porque se fosse tão crítica, como eles vivem dizendo, eles não iam ter essa preocupação. Pelo contrário, eles iam falar, o povo vai ver que a situação do Bolsonaro está terrível. Durante a entrevista, ele vai ficar soluçando, vai vomitar, vamos ver como ele está abatido, acabado. Não é? Moraes poderia entender também que a situação de saúde dele não é tão crítica a ponto de dar a prisão domiciliar que ele tanto pede. Aqui, na Rede X, o Fábio Weingarten, que foi ministro do Bolsonaro e advogado dele, escreveu simplesmente isso, sou contra. E aí ele entregou por que ele é contra e por que os advogados são contra. Só há um único objetivo nesse momento: mudar o presidente para domiciliar. É esse o objetivo deles. Aí diz aqui que é para que ele seja melhor cuidado. Ora, melhor cuidado na domiciliar, o homem estava metendo um ferro de solda na tornozeleira dele. É esse o tratamento melhor? Ele podia ter arrebentado a perna com um ferro de solda ali e tenha tratamento permanecendo com sua família. Que a família, ele estava lá, a família aparecia de vez em quando, a madame vive viajando, rapaz. Quem estava lá era um cunhado e um irmão dele que apareceu lá para fazer uma visita. Entendo a angústia dele, mas tem muita gente trabalhando por ele para mudança de regime. É esse o objetivo de todo esse folclore da família Bolsonaro. Aí aqui vem, ontem o Henrique publicou lá na Folha, Bolsonaro será operado na véspera de Natal. Olha como eles usam as coisas. Quem operaria o pai, a não ser que fosse uma operação, né? Um apêndice supurado, um ataque cardíaco, uma operação de urgência, tem que entrar. Se não é de urgência, para que você vai operar alguém na véspera de Natal? Para ocupar o Natal das famílias brasileiras com a cirurgia do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou na cirurgia, foram 6 horas de cirurgia. O médico saiu e disse que ele vai ficar tantas horas, vai ficar tantos dias na UTI. Na UTI, o filho não conseguiu visitar porque o ditador Moraes não deixou. Vai ficar essa encheção. O Natal da família brasileira vira o Natal da família Bolsonaro, inundando as redes. É isso que eles vão fazer. Aí aqui o Henrique comenta na matéria dele que a perícia da Polícia Federal constatou que o Bolsonaro realmente apresenta uma hérnia inguinal bilateral, indicando a necessidade de uma cirurgia de correção o quanto antes, mas não é uma cirurgia de emergência, mas é urgente. É bom que façam a cirurgia nele, mas não precisa fazer hoje, nem amanhã, não é? Não precisa fazer na véspera de Natal. Mas eles resolveram. Aí diz aqui o Henrique, esta decisão de fazer a cirurgia no dia 24, apurou a Fórum, não é fruto de uma mera pressa derivada da preocupação com o estado de saúde. Gente, se eles tivessem preocupação do estado de saúde dele, teriam operado Bolsonaro antes de ser preso. Quando ele estava em prisão domiciliar, já estava com isso tudo, vomitando merda, soluçando, tudo isso.
devia ter sido operado ali. Então, encarava a cadeia já tendo feito a cirurgia. Mas não, ele foi para a cadeia sem ser operado para isso, para poder ser operado quando fosse preso, para poder ter esse mimimi de vitimização e que aí o médico acha que tem que ficar uns 15 dias, que tem que ficar... É esse o objetivo, é esse. A cirurgia dele é uma cirurgia corretiva. Vai lá, faz a cirurgia, se recupera na UTI e volta para a cadeia. Mas eles vão aproveitar e vão fazer isso. Agora, então, que vão operá-lo no Natal, na véspera de Natal, vão aproveitar a comoção, né, na família. Né? Como diz aqui o Henrique, convenhamos que, a menos que você tenha sido vítima de um grave acidente, levado um tiro, sofrido um infarto ou um AVC, ninguém se submeteria a um procedimento médico na véspera de Natal. Né? Submeter Bolsonaro a uma intervenção operatória na data mais expressiva do calendário cristão no planeta, por si só, já carrega todo um simbolismo caro às hostes supostamente ultra-religiosas que apoiam o ex-presidente golpista. Para além disso, é o dia do ano em que o maior número de famílias se reúne, o que facilitaria uma desejada repercussão do fato. Todo mundo vai comentar, a família se junta. Você viu, o Bolsonaro operou. Nossa, diziam que não era nada, que era fingimento, mas olha aí, está sendo operado, é grave, pode morrer, etc. Tá? Né? Os filhos e os robôs já estão prontos para isso. Mas lembremos, só há um único objetivo nesse momento: mudar o presidente para o regime domiciliar, para que seja melhor cuidado e tenha tratamento. Eles querem é isso. Tudo que vai acontecer aí faz parte da estratégia de Steve Bannon. Inunde-os de bosta para que a gente consiga o que quer. E assim eles vão conseguindo. O Bolsonaro conseguiu não ser preso pelo Exército em troca de sair fora. O Bolsonaro passou a vida inteira cometendo crimes, mas falava, isso é coisa do Bolsonaro. Ele sempre conseguiu uma margem porque era Bolsonaro, e agora ele está conseguindo um privilégio. O Lula ficou preso. Para conseguir uma entrevista demorou mais de um ano. E o Bolsonaro está preso tem um mês e já vai dar entrevista, e na data escolhida por ele e para o veículo que ele escolheu. Para falar o quê? O conselho do Steve Bannon, e a gente é que vai ouvir. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, 22 de dezembro de 2025.